Até agora, Putin conseguiu manter as repúblicas autônomas sob controle, com o poder econômico e a autoridade da Federação Russa. Mas na economia de guerra do Kremlin, cada rublo agora conta duas vezes. À medida que os gastos com defesa e segurança aumentam, a disputa pelas linhas flexíveis do orçamento central se intensifica. Esta situação cria um grande dilema, especialmente em regiões devastadas pela guerra como a Chechênia. A autoridade de Kadyrov na região não provinha de lealdade e devoção absolutas, mas do poder do próprio dinheiro. Agora, o poder econômico da Rússia está mais fraco do que nunca. Por um lado, há ataques ucranianos às artérias econômicas da Rússia, refinarias e oleodutos. Por outro lado, há sanções ocidentais e pesadas perdas nas linhas de frente. Este fardo está sendo colocado diretamente sobre as economias das regiões autónomas ou diretamente sobre a força de trabalho. Na Chechênia de Kadyrov, em particular, a estabilidade política tem sido sustentada por anos por um ritmo orçamentário. Agora, as transferências, subsídios e pagamentos de projetos para Grozny estão diminuindo. Mesmo em 2023 e 2024, Kadyrov teve desentendimentos com o Kremlin, generais russos e até com o FSB. Some-se a isso a recessão econômica. Agora, a lealdade de Kadyrov ao Kremlin está se dirigindo para uma curva perigosa. Esta é uma aposta arriscada para Putin. Em 2025, os gastos militares da Rússia alcançarão níveis recordes. Aproximadamente 7% do PIB é destinado à defesa e segurança. Este fardo está pressionando o Tesouro Central. Ao mesmo tempo, sanções, frete de seguro e prêmios de financiamento estão perturbando os fluxos de caixa de energia. Como resultado, o centro está inclinado a distribuir o rublo de maneira mais condicional e direcionada. Nessa situação, regiões que são excepcionalmente dependentes de transferências federais são as primeiras a sentir os tremores. A Chechênia está no meio de um desses tremores. Para avaliar a magnitude deste terremoto sob a administração de Kadyrov, precisamos observar como funciona o orçamento checheno. O modelo de Grozny deve ser pensado como um triângulo de 3 lados. Os vértices deste triângulo são... A tradução política deste triângulo é lealdade. Lealdade não é uma imagem, é um custo. É um erro analítico pensar na lealdade em uma região como um sentimento fixo. Esse sentimento é uma despesa que foi paga. Se a despesa é paga regularmente, não há problema. Se há um atraso nos cofres, vozes se levantam no palco. Na linguagem cotidiana, as relações entre Grozny e o Kremlin podem ser descritas como muito boas, mas o código para bom mudou. Após a crise armada no verão de 2023, a ênfase no comando único no centro se intensificou. O desempenho dos atores de segurança na mídia e no terreno começou a ser avaliado não pela demonstração de lealdade, mas por resultados mensuráveis. Neste clima, 3 áreas de atrito se destacam. Elementos da região surgiram principalmente na segurança interna, limpeza urbana, impacto moral e psicológico e tarefas de propaganda. A diferença entre a expectativa do centro de ganhos estratégicos claros e o aspecto midiático desse papel gerou debate interno. Quando o dinheiro está apertado, a demanda por resultados aumenta. A diferença entre aparência e realidade é discutida mais. O atrito de autoridade dentro do triângulo FSB, Ministério do Interior, Rosgvardia, é conhecido há muito tempo. Velhas polêmicas com declarações pesadas como "se você entrar sem permissão, vamos atirar", permanecem na memória. Durante períodos de dinheiro apertado, essas fricções tendem a ressurgir porque o compartilhamento de recursos também é compartilhamento de autoridade. Fatores como promoções rápidas em idade jovem, nomeações de clãs familiares e recompensas são ignorados quando a economia está confortável. No entanto, quando o orçamento aperta, eles são examinados. A pergunta: qual é o propósito desta posição? Como é financiada? É feita não apenas na política, mas também na contabilidade. Tudo isso não significa que amanhã haverá uma ruptura, mas mostra onde as primeiras fissuras podem aparecer quando o fluxo de dinheiro enfraquece. O gelo na política não se quebra em um dia, mas as rachaduras se acumulam. À medida que o custo da guerra aumenta, o centro está trabalhando em 2 frentes para fechar as brechas: técnica orçamentária e controle da elite. Na tabela executiva de 2024, transferências gratuitas como dotacja, subvencja, subsídio e outras transferências somam aproximadamente 121 bilhões e 600 milhões de rublos, constituindo 83,6% da receita total. As receitas fiscais e não fiscais locais são pouco mais de 17%. Em outras palavras, o pulso orçamentário de Grozny bate com sangue de Moscou. Essa dependência é estrutural.
Não é o resultado da política de um único ano, mas de um sistema que dura há mais de uma década. Essa situação é sentida mais intensamente em regiões com alta dependência de transferências. Em lugares como a Chechênia, a frase "o centro está apertando o cinto" se manifesta como mudanças no padrão de licitações, alguns projetos sendo deixados em construção bruta, itens de manutenção e reparo sendo adiados e economias silenciosas em operador de segurança. Isso nunca acontece em um único dia, com uma única decisão, mas quando o ritmo muda, produz vibrações políticas até que o sistema subjacente alcance um novo equilíbrio. Então, o que acontece se o financiamento de Grozny for cortado? Há 3 respostas para esta pergunta: contração parcial e deslocamento. O centro mantém a transferência total nominalmente, mas muda a sua composição. Itens flexíveis, projetos de vitrine, investimentos simbólicos são reduzidos. Salários e pagamentos sociais têm prioridade. O impacto político é limitado, mas a vitrine desacelera. A visibilidade diminui. Esta é uma pressão sentida nos bastidores, não no palco. Financiamento condicional e supervisão. As transferências estão vinculadas a condições mais rigorosas de relatório e gastos. O teste de lealdade está embutido na técnica financeira. Cada projeto requer justificativa. A competição entre as elites regionais sobre qual projeto recebe financiamento se intensifica. Isso aumenta o atrito interno sem amplificar a pressão externa. Cortes na rede causam atrasos. A pressão sobre o centro se intensifica e se o fluxo de caixa parar, começam os atrasos nos pagamentos de salários e contratos. Esta é a opção com o impacto político mais óbvio, pois o poder de compra e o ritmo de pagamento do salário de lealdade são diretamente afetados. Se esse limite for alcançado, o tom de demonstrar lealdade aumenta, a moral cai, a confiança é prejudicada. O ponto comum dessas 3 respostas é a lealdade. A lealdade é mais um fluxo do que um sentimento. Quando o fluxo se estreita, o sentimento torna-se mais visível no palco. Mas a voz no palco sozinha não traz dinheiro. A lógica da rede de clientelismo funciona com a suposição de fatias suficientes. Quando a fatia é estreita, 2 coisas acontecem. A linguagem da solidariedade aumenta e a competição se intensifica. O estreitamento do calendário de licitações aumenta a atenção de quem é o homem, de qual empresa. Se as parcelas de pagamento antecipado forem reduzidas, o fluxo de caixa dos pequenos empreiteiros é interrompido. À medida que o período de extensão aumenta, a motivação das equipes no campo diminui. Todos esses parecem ser incidentes individuais, mas coletivamente são registrados pelas autoridades. É necessário abrir um parêntese aqui. Essa competição, quando o fluxo de caixa é interrompido, as primeiras economias são feitas silenciosamente, aqui. Os exercícios tornam-se menos frequentes, os planos de manutenção são estendidos e diz-se: vamos esperar até o final do ano para novas compras. Isso pode não ser visível a curto prazo. A médio prazo, o moral e a prontidão diminuem. Além disso, se houver críticas à demonstração de lealdade na percepção pública, a moral é mais frágil. Portanto, atrasos salariais não são apenas uma questão de bolso, são uma questão de autoridade. É difícil avaliar a opinião pública independente na Chechênia. Ainda assim, há indicadores indiretos. À medida que as dificuldades de subsistência aumentam e os preços de combustível e alimentos exercem pressão, o poder de compra do salário de lealdade diminui. Isso pode não produzir protestos vocais, mas o cansaço se acumula. Em segundo lugar, a tendência de migrar busca asilo. A diáspora chechena no exterior é forte. A comunicação flui através das redes sociais. Em terceiro lugar, o contrato entre o tecido cultural religioso e a administração. Enquanto isso, há uma campanha de doação para a Ucrânia pela United 24 na descrição do vídeo. Se você quer participar da luta pela liberdade, estamos esperando o seu apoio. Agora, vamos voltar ao nosso tema principal. A política cerimonial funciona, mas funciona se empregos e meios de subsistência forem estáveis. Quando o fluxo de caixa é interrompido, a linguagem cerimonial por si só não é suficiente. Por essa razão, esperar uma grande revolta da frente de Grozny não se encaixa nessa sociologia. No entanto, a cautela aumenta. As formas de resistência silenciosa se diversificam e a rota de fuga se intensifica. O resultado mais oneroso da economia de lealdade é a fuga de cérebros. A saída permanente de jovens bem-educados significa uma erosão lenta, mas permanente, da capacidade local. O caso da Chechênia não é uma história isolada. Testes semelhantes estão sendo conduzidos em toda a federação para líderes de minorias e holdings afiliados ao Estado. O centro utiliza 3 ferramentas simultaneamente para medir a lealdade econômica:
impostos, transferências e licenças. Se uma região ou holding é só aparência e não tem substância, ou se há suspeitas de vazamento no fluxo de dinheiro, ou se não apoia o sucesso político com contribuições mensuráveis, um controle rigoroso é acionado. Pagamentos antecipados para grandes projetos de infraestrutura são reduzidos. Os canais bancários, cancelamentos, extensões de prazo e ajustes de pagamentos antecipados no portal de licitações podem parecer tediosos, mas no campo, a política é medida por essas coisas. Se um projeto habitacional é cancelado 2 vezes devido a condições de mercado, se um complexo esportivo é adiado por 1 ano por causa de uma diferença de preço, se um projeto de construção de estrada pula a temporada sob o pretexto de sazonalidade, a soma dessas ações reduz o fundo de patrocínio. De quem é a parte que diminui no fundo em retração? Esta questão traça novas linhas entre a burocracia e a segurança. Então, se a linha de dinheiro Grozny-Moscou se estreitar, de onde vem o alerta precoce? Primeiro, o fluxo de caixa mensal. Se os desvios mensais nos subitens de transferências não pagas nas tabelas de execução oficial aumentarem, significa que o ritmo está sendo interrompido. Segundo, o ritmo das licitações. Se as mudanças na proporção de cancelamento, adiamento, pagamento antecipado e as discussões sobre diferença de preço se tornarem mais frequentes, a cadeia de financiamento está se apertando. Terceiro, salários e subsídios. Se as reclamações sobre atrasos e pagamentos insuficientes por parte de funcionários públicos regionais, trabalhadores da saúde e da educação se tornarem visíveis, isso também aponta para o poder de compra do salário de lealdade. Quarto, logística de segurança. Se a frase "vamos esperar" é ouvida com mais frequência em áreas como combustível, manutenção, vestuário e comunicações, a moral e a prontidão diminuem. Quinto, sinais de protocolo. O contato com o centro, a visibilidade em cerimônias e o ritmo da mídia fornecem pistas pequenas, mas significativas. Esses indicadores por si só não sinalizam uma ruptura iminente. Juntos, eles revelam a tensão na arquitetura da lealdade. Vídeos curtos, declarações duras e aparições na mídia frequentemente geram barulho. O que importa na análise é o que mudou em termos de recursos, autoridade e resultados. Os recursos foram reduzidos. Sim, as áreas de autoridade foram redesenhadas. Vemos um tom mais centralizado em alguns arquivos. As expectativas de resultados aumentaram definitivamente. Esses 3 tópicos determinam se há um problema no relacionamento. Um problema nem sempre significa uma ruptura, significa um preço. A condição para transferência é às vezes dados e controle, às vezes resultados e visibilidade, e às vezes calma e silêncio. Enquanto os gastos com guerra permanecerem altos, essa condicionalidade se torna permanente. É por isso que a linha de dinheiro Grozny-Moscou não é apenas uma linha orçamentária, é a principal artéria da política de federação. Se o sangue que flui para a artéria diminuir, o membro primeiro formiga, depois fica dormente. Tal é a fisiologia política. Temos prazos de 6 meses, 12 meses e 24 meses à nossa frente. No prazo de 6 meses, haverá uma desaceleração nos projetos de vitrine, renegociação de licitações, ajuste das taxas de pagamento antecipado e um aumento nas discussões sobre a diferença de preço. Esforços são feitos para proteger os salários. O centro atua como um amortecedor para evitar interrupções nos pagamentos sociais. Não há crise visível, há um aprofundamento da cautela. No prazo de 12 meses, se o fluxo de caixa de energia oscilar, o regime de dinheiro condicional se torna generalizado. A linguagem de controle se torna mais severa. Detalhes técnicos em licitações se tornam a linguagem da política. Economias tornam-se a norma na logística de segurança. Pequenos atrasos acumulam-se em fadiga significativa. A distinção entre ruído e sinal torna-se mais difícil. Ao longo de um período de 24 meses, se as expectativas de dinheiro externo, como o POS2, permanecerem no papel, o centro dará a prioridade mais pesada. A composição das transferências torna-se mais rígida em favor de salários e benefícios sociais. A vitrine é arquivada por um longo tempo. A possibilidade de uma redução simbólica na folha de pagamento chega à mesa. Este horizonte é um período em que a economia de fidelidade é reavaliada. O denominador comum de todos os 3 vencimentos é a lealdade, reescrita de acordo com o ritmo do fluxo de caixa. Seria prematuro dizer que os subsídios estão em perigo hoje, mas a resposta à pergunta "a lacuna está se ampliando" é um sim definitivo. O enfraquecimento do retorno líquido do dinheiro da energia devido aos custos rígidos, a alta participação dos gastos de guerra e os efeitos secundários das sanções estão fortalecendo o regime de dinheiro apertado mais teste de lealdade no centro. Neste regime, a sombra
Em última análise, a linha de dinheiro Grozny-Moscou é menos uma tabela contábil do que uma arquitetura de lealdade. Enquanto os gastos com a guerra permanecerem altos, cada rublo transferido será mais valioso e mais condicionado. Em uma região como a Chechênia, onde a dependência de transferências excede 80%, mesmo uma contração parcial perturba o ritmo do projeto, sobrecarrega as redes de clientelismo e testa a sustentabilidade do aparato de segurança. Isso não provoca imediatamente uma rebelião nas ruas, mas fomenta a cautela, multiplica formas de resistência silenciosa e torna a rota de fuga visível. Quando o salário de lealdade está em risco, não é o tom da política que muda, mas sim a sua própria base. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.